Sabe quando a gente vê um vídeo de um cachorrinho sendo resgatado e, nossa, chega a dar um nó na garganta, né? Mas aí no mesmo dia a gente lê sobre tragédias humanas e às vezes a emoção não bate com a mesma força. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse paradoxo da compaixão e explorar uma linha de pensamento que sugere que as nossas emoções talvez estejam um pouquinho fora de ordem. Bom, vamos direto ao ponto. Os materiais que a gente analisou para hoje apontam para um fenômeno social bem curioso e que, sejamos honestos, todo mundo já percebeu. A gente vive numa época em que a dor de um animal pode mobilizar multidões, pode gerar uma comoção nacional, enquanto a dor de uma pessoa, às vezes, mal arranca um suspiro. E essa é a grande pergunta que os textos colocam na mesa. É super importante deixar uma coisa clara aqui. A questão não é diminuir o amor pelos animais, de jeito nenhum. Maltratar um bicho é descrito como uma coisa terrível. O ponto é a proporção, sabe? A escala da nossa reação. O que essa diferença de intensidade diz sobre a gente, sobre a nossa cultura. E aqui vem o primeiro diagnóstico dessa análise. De acordo com as fontes, quando uma sociedade se comove mais por um cão do que por uma criança, isso não seria um sinal de uma sensibilidade mais evoluída. Na verdade, seria um sintoma. Um sinal de que a nossa capacidade de amar meio que perdeu o norte, de que alguma coisa essencial se quebrou no caminho. O nome que as fontes dão para esse fenômeno é amor desordenado. É um conceito que vem de uma longa tradição de pensamento e que a gente vai usar aqui como uma lente para entender essa análise. A ideia central é que o amor, para ser justo e verdadeiro, precisa de uma ordem. Mas que ordem seria essa, afinal? Certo. Então já temos o nome do problema, segundo essa análise, amor desordenado. Agora, vamos tentar entender por que isso acontece. Qual seria a raiz psicológica dessa inversão de valores que os textos apontam? Então, por que essa desordem acontece? A resposta, segundo as fontes, é psicológica. É o caminho de menor resistência. Ter compaixão por um animal é, de certa forma, mais seguro. Um bicho não nos confronta, não aponta o dedo, não expõe as nossas contradições. Agora, a compaixão por outro ser humano, essa é exigente. Ela nos cobra, ela nos força a olhar para as nossas próprias falhas e para as falhas da sociedade. É uma emoção que, no fundo, pede mudança. É mais fácil amar aquilo que não exige conversão. Essa citação das fontes resume o argumento de um jeito, nossa, muito poderoso. Muitas vezes, a nossa indignação escolhe o caminho mais confortável. Aquele amor que não tem um custo moral de verdade, que não nos obriga a mudar quem a gente é ou como a gente vive. Mas diante desse diagnóstico de um amor confortável e desordenado, os textos não ficam só no problema, não. Eles propõem uma estrutura, quase um mapa, para reordenar o coração. Vamos dar uma olhada nessa estrutura, que é conhecida pelo termo em latim Ordo Amoris. Ordo Amoris significa, literalmente, a ordem do amor. É uma estrutura de pensamento bem clássica, que busca colocar cada coisa em seu devido lugar. O argumento é que só quando existe essa hierarquia clara é que o amor pode ser autêntico e realmente justo. E aqui está a hierarquia proposta em 3 degraus. Primeiro, no topo, o amor a Deus, que é entendido como a fonte de tudo o que existe. Em segundo lugar, o amor ao próximo, e o motivo é bem específico, porque cada pessoa é vista como uma imagem do Criador, com um valor que não se mede. E só então, em terceiro, vem o amor às criaturas. Elas são amadas como parte da criação, mas nunca, nunca acima de quem reflete o próprio Criador. A lógica por trás disso é a chave para entender o conceito. O amor a Deus é a raiz, a base de onde tudo cresce. O amor ao próximo vira o teste, a prova real e concreta desse primeiro amor. E aí, o amor às criaturas flui naturalmente disso tudo, como uma consequência de se amar o Criador e toda a sua obra. Ama a Deus e faz o que quiseres. Essa frase famosa de Santo Agostinho, que as fontes citam, pode parecer até um passe livre, né? Mas a ideia é bem outra. Não é uma licença para fazer qualquer coisa. É uma afirmação muito poderosa de que, se o seu amor principal, a sua raiz, estiver no lugar certo, todo o resto, todas as suas outras ações e amores, naturalmente vão se alinhar na ordem correta. A raiz certa dá os frutos certos. Agora, vamos passar para um exemplo bem concreto e ver como essa estrutura se aplicaria a uma figura histórica que todo mundo liga ao amor pelos animais, mas que, segundo essas fontes, é quase sempre mal interpretada: São Francisco de Assis. Olha só que contraste claro. De um lado, a gente tem a imagem popular de São Francisco, quase um ecologista sentimental dos tempos modernos. Do outro, a gente tem a interpretação das fontes, um homem que amava as criaturas como uma consequência direta do seu amor imenso pelo Criador.
Um amor que, justamente por seguir a tal hierarquia, nunca, jamais colocaria um animal acima de uma pessoa. Então, o ponto crucial dessa análise é este. O amor de São Francisco pelos bichos só faria sentido porque estava enraizado no amor por Deus. Se essa raiz for cortada, o que sobra não é visto como espiritualidade, mas como puro sentimentalismo. E para a gente ir finalizando, vamos explorar o que as fontes dizem que são as consequências práticas, no mundo real, quando essa hierarquia do amor é totalmente invertida. Quais seriam os riscos disso? E a conclusão que as fontes apresentam é forte, bem forte na verdade. Para elas, essa inversão na ordem do amor não é só uma mudança cultural. É um sintoma de algo muito mais grave, um verdadeiro colapso moral. Essa tabela mostra os exemplos bem provocadores que as fontes usam para ilustrar o que elas chamam de indignação seletiva. Elas apontam para o que enxergam como uma contradição gritante, uma cultura que chora e se mobiliza por um cão, mas que ao mesmo tempo justifica o aborto, que protesta por um único animal, mas ignora a violência diária contra os mais frágeis, os pobres, os idosos, os doentes. É, sem dúvida, uma crítica dura à inconsistência da nossa compaixão. Então, para a gente resumir o argumento central dessa análise, vamos deixar claro: o ponto não é, de jeito nenhum, ser contra o amor aos animais. Pelo contrário, amar as criaturas é visto como algo bom, um sinal nobre de humanidade. O problema, de acordo com as fontes, aparece aqui. A desordem não está no ato de amar, mas na sua hierarquia. Quando as criaturas são colocadas acima das pessoas, isso é apresentado como o sintoma de uma profunda confusão moral, um sinal de decadência. E assim, a solução proposta por essa análise é um retorno à ordem. A cura para o tal amor desordenado seria reencontrar a hierarquia correta, que, nessa visão, começa com amor a Deus, a âncora que colocaria todo o resto em seu devido e justo lugar. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Diante de tanta complexidade nas nossas emoções e das tragédias do mundo, essa análise toda nos deixa com um questionamento final. Para ser justa e verdadeira, onde a nossa compaixão deve encontrar a sua âncora? Agradeço a companhia.